Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Os Estados Unidos oficializaram um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 6 de agosto, mas também anunciaram uma longa lista com 694 exceções. E aí a gente tem produtos como suco de laranja, celuloses, aviões, já produtos como café, carne bovina e pescados devem sentir o impacto com mais força. No Ceará, quase todos os principais itens da pauta de exportação seguem sendo taxados em 50%. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Célio Fernando Bezerra, vice-presidente da Academia Cearense de Economia. O Guia Econômico começa agora. Célio, seja bem-vindo. Célio, apesar dessa longa lista de exceções, o Ceará ele ficou muito prejudicado com esse novo panorama de tarifas, né? Calçados, pescado, cera de carnaúba, o aço, tudo segue taxado em 50%, né? Como é que fica a situação do Ceará nesse contexto? É uma situação delicada. Aliás, não só o Ceará, mas o Nordeste e o Norte, né? O que acabou sendo negociado foi muito mais o Sudeste, né? E se a gente for colocar na parte territorial, na geografia do Brasil, e o Centro-Oeste. O Sudeste e o Centro-Oeste estão mais atendidos, né? E o Sul do país, vamos dizer assim, ainda é uma avaliação ainda de médio porte, médio risco, né? Mas é isso. Mas a gente tem que pegar, com relação a isso, toda a vida, eu acho o seguinte, isso desperta que a gente tem que pegar e ter um olhar diferente sobre como a gente deve tratar a corrente de comércio, seja no Ceará, seja no Brasil, diante de algo que pode ser assim um colapso, né, de uma hora para outra. Eu acho que isso é que está nos deixando assim meio pasmados, né, sobre uma situação desse tipo. Será é assim mesmo, de uma hora para outra se constrói uma corrente de comércio no mundo inteiro? Ou como isso está ocorrendo? Na verdade, isso vem desde janeiro, abril foi o grande momento, né, onde se colocou para quase 60 países, né, todas essas discussões. Inclusive aliados diretos, né, como o México, o Canadá, tiveram suas pautas ali em discussões extremamente acirradas. União Europeia, né, de alguma forma, agora, essa semana que conseguiu algo em termos de resposta, né, e foi se equilibrando. Então, muita coisa aí para a gente poder olhar o que o Ceará pode fazer com tudo isso. Surpreendeu a quantidade de exceções dessa tarifa? Diante do cenário e da escalada de tensão que estava sendo posta? Olha, é porque a gente tem que dividir um pouquinho, né? É óbvio que tem a política e a geopolítica. Eu acho que existe alguma inteligência forte, porque ninguém faz isso sem pensar, embora o presidente americano tenha cassino, jogue e etc., mas vamos pensar da seguinte forma. Isso foi muito bem pensado. Nós temos um sistema político deformado. E ele foi quase que no que eu chamaria na jugular de um ser humano nesse sentido. Porque ataca, diante de uma discussão comercial, a questão política brasileira, né? Então, e aí, o que significa? E vai para algumas fragilidades. Então, isso foi muito bem pensado nesse sentido. Então, lógico que assusta uma coisa de uma hora para outra, mas não é tão de uma hora para outra quando a gente viu que começou com a China. A China, como é que respondeu em primeiro lugar? Ela pegou e disse assim, não, tudo bem, vamos discutir aqui as tarifas, sabia, né, e tudo, mas talvez 3% a 6% não vamos mais exportar para os Estados Unidos. Eram produtos elementares e importantíssimos para o quê? Para a segurança nacional americana. Aí depois entrou a questão do iPhone. Muita gente não compreendendo a questão do Estado-nação e da empresa-nação. É outra coisa que precisa ser aprofundada no debate. Os Estados Unidos têm, naturalmente, baixa hoje inovação tecnológica, está com uma dificuldade na discussão das universidades, grandes universidades como Stanford, como Harvard, né, na questão de tirar orçamentos. Isso é preocupante
preocupante olhando. E do outro lado, a questão da OTAN, com a questão de tirar também o que seria a grande primeira indústria americana, que é a bélica. Para onde eu vou vender meus produtos? Resolveram agora com a Europa. Tá certo? Então a gente tem que analisar com um pouco mais de amplitude. O que significa isso? Poxa, ficamos com 53,5% dos produtos só. Ou seja, 46,5% já foram tirados. Não estou colocando mais a geografia. Desses 53,5%, 20% já estão dentro de uma lógica de guerra tarifária de produtos que... Já vigente, né? Já vigente. Então você chega a 30%. Qual é o problema? É a geografia nossa. O Ceará foi muito afetado. O Nordeste está sendo e o Norte. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa do governo federal. Pois é, e aí quando a gente vai para as discussões, né, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é quem está à frente desse comitê de negociação mais direto com os Estados Unidos, ele tem repetido de forma contundente que a intenção, primeiro, vamos continuar negociando, não vamos sair da mesa de negociação. Isso. Mas a gente tem também um plano de contingência que vai ser anunciado aí pela frente na reunião que já ocorreu com a comitiva cearense liderada pelo governador Eumano. Alguns representantes de setores que estiveram presentes nessa reunião comentaram que ele sinalizou que vai ter um olhar diferenciado para cá, mas que tipo de medidas que a gente precisa para resolver essa situação? Você colocou bem. A gente precisa do vice-presidente Alckmin, que está liderando essas discussões, olhando o cenário nacional. Já existe um plano, mas eles não querem chamar de pacote, né, que serão várias fases, mas entre 30 a 50 bilhões em termos de créditos que provavelmente serão subsidiados ao exterior. Aqui a gente vê uma particularidade, o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, então, será um ator ativo na questão do crédito ao exportador, segundo o que tem sido noticiado do ponto de vista do que seria o plano de contingência, né? Porque nós temos que trabalhar a curto prazo. Não dá para mudar cadeias ou lógicas de aberturas de mercado de uma hora para outra. Isso exige tempo. Corrente de comércio é um pouco mais delicada. Mas gostei demais da colocação do próprio governador, também na contingência. Olha, aquilo que for perecível, podemos até utilizar no curto prazo, obviamente, sem ferir a questão do equilíbrio fiscal do Estado. Gostei das palavras, foi excelente. Já dizendo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, tá certo? Até o meu limite. O presidente Ricardo Cavalcante também, genialmente, não é só aquela indústria que está exportando, mas ele fala com todas as letras, um depoimento para a CNI, logo em seguida a reunião, é interessante, das cadeias produtivas. Isso, na verdade, a gente tem que falar de transversalidades. O setor exportador, embora seja uma corrente de comércio pequena, ele afeta vários outros setores. E que não necessariamente são exportadores, mas estão na cadeia produtiva desse setor exportador. O próprio Observatório da Indústria do Ceará já sinalizou que, num primeiro momento, o impacto poderia chegar até 9 mil empregos, inicialmente, aqui no estado, afetados, sobretudo em cadeias como a do pescado. Isso, pescado, o próprio aço, né? Se houvesse algum problema dessa natureza. Eu acho que é um número extremamente elevado, né? 8 mil a 9 mil empregos, mas, de novo, você tem que trabalhar do ponto de vista estratégico. O curto prazo, num plano de contingência, algo que seria? Compensa. Seria a compra de aquisição de alimentos, compras públicas? Você tem várias coisas, tá? Para curto prazo, vamos tentar trabalhar assim, o que a gente tem a curto prazo, a médio e a longo? Eu tenho que trazer a história, né? A história é de 1930, viu? Olha que coisa interessante. É pós-depressão de 29. E às vezes eu fico colocando isso, pensando, como na época os Estados Unidos sofria bastante, né? Óbvio, o mundo, né? Com a Grande Depressão, e logo em 30 pegou e fez um tarifaço mesmo. Esse não, ele está negociando. Queria dizer que esse não é como o de 30. O de 30 que foi pesado. E logo em seguida você teve ali os investimentos que a gente chama na teoria keynesiana, né? Os investimentos para poder alimentar a economia na época, né? Em 33. Tá certo? Então, 30 demorou 3 anos. 3 anos para poder ver que o tarifaço não era a solução. E outra questão, quer dizer, compreender o que eu falava sobre Estado-nação e empresa-nação.
As empresas hoje, em todo o mundo, elas estão com suas partes em fragmentação na sua cadeia produtiva também em vários países. E a racionalidade econômica, onde é que eu tenho o menor preço da mão de obra e que ela seja qualificada? Onde é que eu tenho a melhor tecnologia para poder desenvolver aquele negócio? A empresa americana vai muito bem, ela está globalizada. O território americano é que está com algum problema. E quando a gente vem para cá, olhando essa ideia de 8, opa, então vamos aqui. O Ceará, o Nordeste e o Brasil, aí eu vou para um outro lado. Olha que oportunidade. A gente agora pode aprofundar o que é uma competitividade global. A gente tem que evoluir. A gente tem que pegar e trabalhar mais programas de inovação e tecnologia, traduzir isso em mão de obra mais qualificada. E aí? A corrente de comércio nasce. A nossa corrente de comércio é muito pequena. No Ceará mesmo, nos últimos 2 anos, caiu de 1.700 para 1.400. Tá certo? Por quê? O próprio mercado nacional tem absorvido muita coisa. Até isso é uma coisa importante a gente avaliar. Nós estamos com uma taxa de 15% ao ano por conta de uma questão de expectativa inflacionária. Em alguma parte dessas coisas que possam ficar no Brasil, isso pode ter, nem que seja mínimo, mas isso aí é favorável no sentido de colocar para o mercado inteiro. Pois é, quando a gente olha, tem quais as cadeias que tem produtivas que têm maior capacidade para redirecionar seus produtos que antes eram escoados para os Estados Unidos para o mercado interno? A expectativa, por exemplo, sobre o café, que continua taxado com 50% e tem sido um problema. Assim, quando a gente fala no dia a dia das pessoas, o café caro, isso quer dizer o quê? O café vai baratear aqui para o consumidor, para quem está na ponta? Talvez o que impede disso acontecer? É interessante. Eu tenho que voltar à história, quase 100 anos. Nós tivemos o café do mar, que na verdade foi a queima do café, na mesma Grande Depressão. Houve o mesmo problema, o problema do café. E aí como é que fica? O Brasil exporta para os Estados Unidos 16,9% do café. Eu acho que isso dá um problema inflacionário lá, tá entendendo? Nesse instante. Mas vamos lá, o estoque, você pode estocar, mas agora eu não posso perder a venda das empresas nacionais. E, obviamente, esse café pode ser substituído nos Estados Unidos, né, Colômbia e tudo, mas também a gente pode encontrar novos mercados, porque o nosso café é de excelente qualidade e produto. Nesse ponto, tá aí o café, um belo de um produto. Pode ser estocado? Pode ser estocado. Ele pode ser usado também para reduzir preço interno? Pode ser. Mas aí é quase que uma commodity, o preço é internacional, igual a soja e tudo. Então, os preços são internacionais. Então, eu consigo reduzir a inflação, não seria bem esse ponto. Eu posso ter alguns estoques, tá certo? Alguns nesse sentido. Comprados, tá certo? De forma legítima, dentro de leis federais, olhando a lei de responsabilidade fiscal, coisas que não sejam inflacionárias. Quando você fala em estoque, seria uma compra pública para fazer, de tipo, uma saída, vamos dizer assim, seria... No curto prazo, do jeito que vem, não tem a menor dúvida. Tudo que nós não tivermos... Olha, Ina, é tão interessante... A exportação total. Hoje a corrente de comércio no primeiro bateu recorde no Brasil, 300 bilhões de dólares. Nós temos 600 bilhões de dólares nessa corrente de comércio. Os Estados Unidos é 43 bilhões. Desses 43 bilhões, só ficaram 23. Desses 23, nós estamos falando de um tarifaço. A altura dessa escalada aí, vamos supor que seja de 30% a 40% a mais, porque a média brasileira era 10%. Então, vamos lá, 40 sobre 20 bilhões, eu posso chegar a 8 bi, a 10 bi. Nós temos reservas de 230 bilhões de dólares. Eu tive um fundo soberano, o Brasil teve um fundo soberano até 2019 para investimento. Por que eu não trabalho um fundo de investimentos para poder aumentar a corrente de comércio num fundo soberano bem interessante para compensar tudo isso? Eu já tinha falado em 20 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares alcança um ano. 10 bilhões de dólares para o tamanho continental do Brasil, do ponto de vista econômico, é suficiente. E esse fundo serviria, esse dinheiro seria, na prática, para quem está acompanhando a gente aqui, ele seria usado para quê? Assim, como é que ele poderia ser utilizado? Para esses estoques que você coloca, para a abertura de mercados, para a inovação e tecnologia, para a qualificação de educação mais qualificada nossa no Brasil, para uma construção de um programa de competitividade global, ampliando. O Brasil tem que ser muito maior nesse sentido. Então, o que você faz? Bom, aproveita, já que é assim, eu preciso melhorar. O Brasil tem problemas de burocratização. Gostei muito também do governador no seu pronunciamento, falando, olha, estou conversando com os organismos, seja Porto, seja as questões alfandegárias, a gente tem que resolver essas questões ainda.
O Brasil é muito burocratizado. A burocracia weberiana, tudo bem, é um controle social. Funciona, mas ela não está funcionando tendo uma corrida, jeito. né? Por exemplo, até o dia 6, a gente tem conversado, o povo tem conversado, as nossas equipes de reportagem, tem conversado muito com os setores e o diálogo é sempre um só, né? Vamos correr para despachar o que der agora e tal. Teve setores, por exemplo, o setor da castanha despachou em um dia quase metade da produção de um mês, para tentar fugir desse tarifaço. Mas aí esbarra também nesse despacho, né? Pronto, mas é o pragmatismo. O empresário tem que pegar e olhar e agir. Só isso. E agir até onde ele pode. Onde ele não pode? A gente está com problemas no Brasil que a gente tem que criar um ambiente melhor, mais facilitado para isso. Isso é bom para a competição global. Olha que interessante. Isso aí não é só para o curto prazo que o governador pediu. Isso deveria ser estrutural. Tem que se resolver o problema de planos de contingência no Ceará, ou no Brasil, ou no Nordeste, mas a gente tem que fazer um dever de casa. Eles atacaram o quê? O nosso sistema político deformado. Eleição de 2 em 2 anos, vamos aqui, porque lá eles vão ficar brigando. Isso é Sun Tzu, na arte da guerra, vamos dividir para conquistar. Divide da polarização que existe, que é global, que é o terceiro maior risco do World Economic Forum. A inteligência de lá trabalha e olha o que a gente faz. A gente tem que pegar e trabalhar em inovação e tecnologia, temos que criar valor aos nossos produtos e tudo. E do ponto de vista prático, está aí um fundo soberano que invista nessa corrente de comércio para ampliação e que trate tudo isso, que possa dar dinheiro, inclusive, para créditos nesse sentido. Ah, mas os bancos já estão pensando, 30 a 50 bilhões. Opa, vamos ver o tamanho. E que chegue aqui no Banco do Nordeste e tudo. A Sudene aí, poxa, pronunciamento. Vamos ver que tipo de incentivo fiscal pode ser feito. Ah, você comentava, lógicas de leite Candi. Vamos reformular a Lei Candi, fazer ela melhor ainda. E vamos tratar. Nesse ponto em específico, uma das discussões que foram levantadas aqui especificamente no Ceará é justamente essa questão do crédito de ICMS via Lei Candi, né? Qual a viabilidade disso hoje? Muita. Agora é melhor ainda eu reunir todos os meus parlamentares, reunir também o Nordeste todo, reunir todo mundo numa força-tarefa, porque a gente estava parece que o Congresso estava em recesso, né? No meio de uma confusão importante. Até isso não foi pensado. Né? O senhor sente falta, por exemplo, dessa inserção maior das bancadas políticas, o momento agora... O que eu sinto é um sistema político deformado. Você tem um único partido chamado Centrão. E aí a discussão é de grupos de interesse que acabam pegando o que os Estados Unidos trabalhou, que é uma visão da política interna, e depois teve um debate sobre geopolítica. Ou seja, a gente está fragilizado pela visão superficial. E ainda há também uma confusão, né? Tipo, tem uma comitiva de senadores lá, tem o Eduardo Bolsonaro dizendo que está trabalhando contra para evitar contatos. São realmente coisas assim que fogem um pouco da racionalidade, mas não tem nada a ver com a questão comercial. Nós temos que trabalhar o nosso Congresso, com nossos senadores e tudo, criar uma comissão extraordinária, bicameral, tá entendendo? E trabalhar isso com velocidade de forma estrutural. Alterar, se for o caso, Lei Candi, acertar tudo que precisa para deixar o Brasil competitivo, ponto. O Brasil tem condições, é continental, ele é maior do que é. O Ceará também está mostrando, via o presidente Ricardo Cavalcante, via o governador, colocando medidas, dizendo o seguinte, nós podemos pensar em soluções de curto prazo, dando velocidade, etc. Mas não é só solução de curto prazo. No médio e longo prazo, o que é que a gente tem para a gente discutir? Médio, vamos lá, no médio agora. No médio e longo prazo, eu falei desse fundo de compensação, eu chamaria de corrente de comércio, né? Um fundo de compensação para problemas que ocorram dessa natureza, mas não é só com os Estados Unidos, é com o mundo inteiro, o tempo todo a gente faz isso. E o próprio Brasil. O Brasil, às vezes, para proteger também a sua indústria, também cria, como criou no ano passado, em outubro, para 9 ou 11 produtos, né? Alguma coisa. Agora, na questão das montadoras, da BYD, da GWM, o pessoal discutindo, Toyota, porque o Brasil quer que tenha lá a BYD na Bahia e quer também lá a GWM em Indianópolis. Por quê? Para que isso? Porque o Brasil está também atravessando um processo que precisa de um anel de industrialização. Então, esse protecionismo, ele também existe em alguns segmentos mais pontuais. Então, a gente tem, em médio e longo prazo, entender qual é a nossa estratégia. A estratégia Brasil 2050, que ainda está em discussão,
junto lá com a ministra do Planejamento. Há muita coisa. A transição ecológica, que também está em discussão, me parece que a liderança está com o próprio Fernando Haddad. Há também o ministro Camilo falando da estratégia do Plano Nacional de Educação para o longo prazo, ele falando em 2050, alguma coisa também nesse sentido. Quer dizer, são articulações que colocam uma questão mais estadista para um país que vive do curto prazo e de um pragmatismo que eu chamo até muitas vezes de ignorante. Como é que você tem avaliado a condução dessas negociações tarifárias por parte do governo brasileiro até aqui? Olha, até aqui eu acho que o Geraldo Alckmin está fazendo um papel tranquilo, mandou o chanceler lá, não tem nenhuma novidade. Acho que se a gente notar o anexo, e aí tem algumas coisas que a gente tem que entender da diplomacia em si, que é a paradiplomacia ou a protodiplomacia. E na lógica da protodiplomacia, que seria uma ideia de você ter as empresas participando das negociações, parece estar funcionando. Não é só governo, a gente fala de tudo. A gente tem que entender como é que a sociedade toda se envolve em tudo isso. Então, às vezes, a gente coloca aquela coisa, opa, só o governo. Não vai funcionar. Funciona assim. Uma FIEC liderando, colocando as coisas, e etc., e você tendo ali as indústrias discutindo, e as indústrias aqui começam com as indústrias de lá, porque elas também estão prejudicadas. Esse é um outro ponto e isso que altera eu ia essa ordem. comentar. Esse é um outro ponto que eu ia comentar. Tu achas também, por exemplo, essa lista de 694 exceções também já não é um pouco do fruto da pressão das empresas americanas sobre essa discussão? Empresas brasileiras e americanas. Você viu que o suco de laranja chegou. Tá certo? Então, isso é o quê? Porque vai aumentar os preços lá fora e tudo. É uma questão também que tem macro, que aumenta a inflação americana. Suco de laranja precisa do Brasil. Então, vamos lá. E os americanos não estão acostumados a lidar com inflação alta, né? Não é a assim, lógica dos países consumo, desenvolvidos. E tudo. Então, vamos lá. Isso poderia ter um choque, né? Mas existe, obviamente. Esse tarifaço brasileiro, em que medida que ele impacta o processo inflacionário e o consumo nos Estados Unidos? O número é tão pesado que se tudo fosse feito, Irna, é um estudo, eu estou me lembrando agora do negócio, uma inflação de 1% poderia chegar a 1,6%. O máximo. Qual é a medida? Não, se tudo fosse zerado, mexendo em algumas coisas, pode ficar em 0,02. Quer dizer, vai para 1,02. Negociações. O que significa isso? Na hora que aumenta a inflação americana, aumenta os juros americanos também. Não é só o brasileiro. Tem outras questões. A incerteza que promove o Trump também tem a ver com outras cadeias. Turismo, por exemplo. O Brasil recebe 2 bilhões de dólares de turistas norte-americanos. E aí o que acontece? Não, na hora que o real estava ficando apreciado em relação ao dólar, 5,40, naquele momento, quem estava aqui americano estava comprando menos e estava com maior dificuldade. Na hora que o Trump, e hoje as redes sociais são muito mais fortes para isso, gera essa incerteza e a gente engole, poxa, olha aí a situação, sabe o que acontece? O dólar dispara, a especulação é tudo, e ao mesmo tempo favorece um setor, talvez, aí o turismo, porque o turista americano gasta mais, está mais rico para poder gastar no Brasil. Você vê que são implicações de câmbio, são implicações de taxa de juros, são implicações de inflação. Os 3 preços básicos da economia: câmbio, inflação e o preço da moeda, que é a taxa de juros. E do outro lado, isso vai afetar o quê? O crédito, que a gente está discutindo, que é importante para o setor exportador, como para qualquer outro. Nós vamos estar discutindo outras questões de compensação, como incentivos fiscais. A gente tem uma SUDENE aqui no Nordeste para trabalhar isso, temos que discutir isso. Nós temos aqui a próprio incentivo fiscal do ICMS, que aí é com a Secretaria da Fazenda, que acho que está fazendo um trabalho de estudo, são pessoas extremamente competentes para poder trabalhar tudo isso. Então você vai trabalhando o que pode, seja dentro do estado do Ceará, seja trabalhando com uma unidade que é mais regional, Banco do Nordeste da mesma forma, ou até encontrando formas de crédito para o exportador dentro do próprio estado. Exemplo do que foi feito para créditos assim para produtores menores, você criar uma fatia de crédito para os produtores menores que são afetados nisso aí, também dentro do governo lá, acho que tem o Ceará Cred, e de repente é uma situação que eu chamaria pontual. Então você pode criar situações assim que, de novo, na linha da contingência, Rita.
Estruturalmente, isso é importante para a gente poder ver. Puxa, olha a nossa burocracia, olha o nosso sistema político deformado, olha como é que a gente está indo, e etc. Olha a nossa competição global dos nossos produtos, olha como é que está o valor adicionado dos nossos produtos na nossa própria corrente de comércio. Então a gente tem que criar maior valor, tem que botar inovação em tecnologia, tem que qualificar mais a obra. Para quê? Para a gente ganhar o mundo. Essa é uma coisa importante. Se é que se acredita, ao mesmo tempo, atender. Nós não podemos deixar os alimentos irem lá para fora e alguém passar fome no Brasil. Graças a Deus estamos saindo dessa linha da fome, do ponto de vista da ONU, né? Dos indicadores. Olha como é que a coisa vai começando a ter mais. Qual o risco da gente ter agora, vamos dizer assim, deixar... que a gente escuta muito, né, de gente que de deixar a colheita no pé por não ter viabilidade de A gente não deve deixar, produção. Os líderes não devem deixar. Eu acho que o trabalho que está sendo feito, tanto pela Federação do Agro como da FIEC, aí eu ressalto aí o papel do presidente Ricardo Cavalcante e também do governador Eumano, a gente tem que manter as coisas no ritmo. Para isso, plano de contingência. O curto prazo pode ser atacado. Não há problema de atacar. Agora tem que ter a vontade política, tem que ter lideranças com pulso e tem que dizer, vamos fazer isso. E se é para mudar a lei, vamos mudar a lei. Se é para poder trabalhar a lei de responsabilidade, vamos alterar. Ah, mas é porque agora o Brasil está gastando muito. Tudo bem, o Brasil está gastando, mas veio aqui uma guerra comercial extraordinária, né? E o que eu faço no extraordinário? Eu atuo. Como ver na pandemia também, né? Claro, a pandemia foi normal? Não. Então, situações anormais se trata de forma normal. Esse é o equilíbrio da natureza. Ora, o cara pega, bate o carro, está todo quebrado, acho que não conversa. O que é que você faz? Poxa, a primeira coisa é ver como é que o cara está para não quebrar mais ainda ele, até para tirar do negócio. 2, está com dor? Eu dou o quê? Alguma coisa profilática, alguma coisa que atenue a dor. E depois, o que é que eu vou para uma operação, uma coisa mais séria? Agora, uma pessoa para estar bem de saúde, ela vai ter que ter nutrição, vai ter que fazer exercício, e a saúde mental, obviamente. Então, todas uma série de construções que eu chamaria que são estruturais, elas devem ser melhor pensadas do ponto de vista de diretriz, dentro de uma avaliação de competição global para a corrente de comércio. Agora sim, quando a gente olha de abertura de mercado, né? Quais são as nossas melhores chances, vamos dizer assim? É óbvio, como você mesmo já disse, que essa virada de chave não tem bala de prata, a virada de chave não vai ser do dia para a noite, a gente não vai abrir mercados, Nunca. até porque tem várias legislações, dependendo do tipo de cadeia, né? Tem várias licenças e protocolos de cada país. Mas por onde que a gente pode escoar mais, quais são nossas melhores apostas, considerando que hoje mais de 50% das exportações cearenses vão para os Estados Unidos. Infelizmente, pode ser aquilo. Aí começa a questão, sei lá, ideológica, política e tal, a Ásia. Mas vamos lá, vamos tirar a China, vamos botar a Coreia do Sul, Japão. A gente tem que encontrar. As questões de barreiras fitossanitárias, a gente tem que pegar e encontrar mecanismos mais sanitários que possam levar. Alimentos, Irna. O mundo está indo para 10 bilhões de pessoas. Não é um problema estrutural. O Brasil é o celeiro do mundo, desde 23, superou os Estados Unidos. É muita coisa. O que a gente precisa aqui é, na verdade, trabalhar a questão dos fertilizantes, onde a gente pega e importa 12 bilhões de dólares, dados de 2024. Está aqui, o Ceará começou a hidrogênio, vamos transferir energia, mudou. Opa, a nossa primeira base lá que está sendo construída pela CIP, pela Companhia Industrial do Porto Pecém lá, é a questão de uma área de amônia. A amônia serve para depois a gente pegar e construir fertilizantes. Então, o fertilizante é uma coisa importante para não ficar naquela dependência pré-colonial, colonial. Na hora que a gente vira celeiro do mundo, a gente precisa, e o produtor cearense compra muito fertilizante importado. Então, olha como é que nós temos ainda umas dependências, até naquilo que a gente é melhor no mundo. Então, escoar o agro nosso está campeão, está de primeira, com boa inovação e tudo, etc. E o resto, é uma industrialização. A indústria nossa tem que dar uma melhoria. Do ponto de vista de quê? Principalmente de coisas. Nós não temos fábrica de semicondutores. Mesmo problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje caiu. E aí, o que a gente faz? A gente precisa de tecnologia para poder. A gente está falando de IA, estamos falando de data center, transformação digital. A indústria 4.0 em 2014, já estamos com mais de 10 anos esse debate. O que foi feito?
as questões. Nós temos aqui no Ceará, quando fala, os cabos transoceânicos. O que isso significa, conectividade? Significa tudo. Nós estamos falando de um mundo de comércio eletrônico que está expandindo. Pelo quê? Pelos dados e informações. A gente precisa discutir logística. A gente precisa discutir. E a gente esbarra no básico, né? Por exemplo, escoar energia. Nós conseguimos produzir muita energia renovável, não consegue escoar. De novo. Não consegue infraestrutura disso. A lógica da burocracia. Para atrair esses projetos. Vamos para aqui, para Japão, a Inglaterra, ou mesmo a China, 200% da relação dívida-PIB. Nesse momento, nós temos 76% só de dívida bruta, 65% de dívida líquida. Olha que situação confortável se a gente pensasse que a gente pode pegar e fazer um belo investimento em infraestrutura nesse país, que não tem ferrovia, o intermodal é ruim e tudo, etc., para a gente melhorar a nossa logística. Quando você falou, e eu falo aí dessas questões dos linhões de transmissão, eu tenho energia, está sobrando, não consigo escoar. Poxa, gente, que coisa. Ah, não, é porque a gente faz planejamentos de 10 em 10 anos e isso aí requer que exista uma demanda e tal. Opa, vamos construir a demanda, não vamos ficar só naquela outra parte. São muitas infraestruturas que o Brasil precisa para correr para a competição global, para poder ter as vantagens competitivas, as vantagens comparativas naturais que são do nosso ambiente, tá certo? Eu já falei isso várias vezes, essa questão é de 2.500 anos atrás, sabe? Os elementos básicos da humanidade, que era ar, terra, água, ar, terra, água e fogo. O fogo é o sol. A água é o mar. O ar é o vento. E a terra é o mineral. Naquele tempo, aristotélico, se falava de uma coisa que seria etérea. O etéreo passou a ser uma discussão sobre o sonhador e o realizador. Eu digo, opa, interessante. Era o éter, o elemento que combinava tudo isso. O novo éter, dentro dessa combinação que a gente fala de vantagens competitivas globais, onde veio a inovação e tecnologia, numa transformação, numa mudança de época. A mudança de época não é do Ceará, não é do Nordeste, não é do Brasil, é do mundo. A gente está num planeta Terra, que é o planeta Água, e a gente está correndo de um jeito que a gente precisa do conhecimento sendo o elemento catalisador daquilo que é vantagem competitiva. Líderes fortes, líderes que tomem decisões, que compreendam. Preciso de uma lei? Preciso ter uma emenda constitucional? Preciso. Mas façam rápido. As discussões, quando você entra num outro debate, que é um problema também global, da polarização, o deepfake, a polarização, que coisas que a humanidade está sofrendo. Quando a gente vê uma ação dessa, você fica pensando, não, isso é um louco, é um maluco. Nada, gente. É uma alteração que está ocorrendo porque as cabeças não estão boas, a gente está sendo, na verdade, bombardeado, não é de tarifa, aço não só, é de deepfake, é de eu não posso ter uma opinião que é diferente da tua porque não há mais o diálogo. Então, se você disser alguma coisa contra, eu não concordo com você, você é do outro lado, eu estou... Por que isso? A gente perdeu, a gente virou 0 e 1, binário, num outro sentido, né? 0 e 1. E a gente perde o quê? O que seria a dialética sobre todos os aspectos, e principalmente nisso. Olha o que a gente falou. A gente falou aqui, Irna, em ações de curto prazo que podem ser feitas. Podem ser feitas. Ah, mas tem alguma... Não podem ser feitas. Tem que ter vontade. Se é uma coisa do Brasil, que se juntem poder executivo, com o poder judiciário, com o poder do nosso parlamento aí, né, legislativo, e construam com velocidade mas, assim, tudo isso. Isso no curto prazo. E estruturalmente, vamos avançar. Olha o que a gente ficou sujeito agora. Você acredita em alguma chance de negociação, de novas inclusões, isenções ou de redução dessa tarifa? Total. Isso aí é entre o Brasil e os Estados Unidos negociação agora? É o tempo todo. Eu aprendi na minha vida porque faz parte do meu lado privado, né? Mas assim, mesmo com essa, em várias declarações, o presidente Donald Trump já disse que não pretende conversar com o presidente Lula agora. Você acha que ainda uma coisa tem? Aí, desculpe, concluindo seu raciocínio aqui, de novo, polariza, joga esse negócio. Aonde a gente é mais frágil? E eu vou dizer o seguinte, aonde os Estados Unidos estão mais frágil também, porque o Capitólio também foi invadido. Mas vamos lá, a gente está numa crise da democracia das Américas. Vamos lá, não vou entrar quem é o certo e errado. Até porque não existe essa coisa, essa é verdade absoluta. Mas vamos lá.
Para isso é que a gente discute protodiplomacia. Nós temos empresários geniais, inteligentíssimos. Nós só aqui no Ceará nós temos bilionários, pessoas que têm mercados na América Latina e nacionais. Esses gênios empresariais são os mais credenciados. E tem que entrar, são pessoas que estudaram em Harvard, estudaram no MIT, são daqui. E podem discutir, ajudando aí essa questão institucional, não podemos perder. A FIEC, como a FIEC são institucionais, e o governo. Mas, por exemplo, alguns pontos você acha que é possível e em que medida ceder ou apenas no aspecto comercial? Porque nós temos aí discussões sobre... olhando para a pauta geral. E aí ele botou tanto julgamento do Bolsonaro, botou Big Tech, botou o Pix. São coisas que dá para negociar. Onde a gente evolui. Onde é que a gente consegue negociar? Porque aí tudo. Não dá, sabe? Não, dá. Dessas coisas, assim, por exemplo, no Pix, dá para negociar? Não, negociar o Pix é você dizer o quanto é importante e talvez até exportar sem tarifaço o Pix para os Estados Unidos e para o mundo. Tá certo? Eu acho que tem. Como o Drex, está entendendo, que está sendo pensado. Exato. E era o Roberto Campos. Olha, discutia até liberalismo. Roberto Campos era o presidente do Banco Central, foi ele que veio. Então, olha, não é nem ideológico esse debate. Eu me atrasei e estou cuidado, vocês avançaram. Sim. Gente, toda vida quando a gente avançar vai ser um problema. Dá para negociar. Tem que ter paciência. É um jogo. Precisa de tempo. Tempo não existe, segundo Einstein, mas ele é senhor de todas as respostas. A gente sofre. O silêncio é a falta de coragem. A ameaça é a falta de coragem. A gente tem que pegar isso. Não foi eu que escrevi isso, não. Esse debate é muito interessante. Agora, vamos lá. Não converso, eu vou conversar quando... Não tem problema. Pode ter certeza que o Alckmin, que é uma pessoa que tem uma outra construção de negociações, já está lá conversando com as Big Techs. E Big Tech não é americana, não. Big Tech, vamos dizer assim, está no sentido global. Esse é um outro debate. Também, né? O que o Brasil tem que evitar? Lógicas de deepfake, lógicas de não sei o quê. Mas também não é só sob um regramento único do Supremo e tudo, e o Supremo ser assim. Eu também não acredito nisso. Não estou indo contra ou a favor, não. Estou achando que há um regime democrático, eu posso dizer o que eu quero, pensar como eu estou tentando, ou se não fazer igual eu vi uma entrevista agora, quando ele termina assim, bom, gente, eu estou preocupado que eu falei tanta coisa, talvez eu possa ser preso. E não pode ser desse jeito, né? A gente tem que ter a nossa liberdade de expressão e tudo, etc. Isso não é um problema. Agora, não pode se aviltar. Se eu falar mal, eu tenho que responder por ele. Porque derrubar a reputação, Irna, é uma das coisas mais fáceis. E também é arte da guerra. A primeira coisa que você faz é derrubar o principal, a reputação do principal líder daquilo que você está debatendo e discutindo. Isso é oriental. Isso não é ocidental, não. Então, Irna, nós temos que aprofundar conhecimentos. Nós temos que avançar no conhecimento. Nós temos que ter inovação em tecnologia. Nós temos que criar valor adicionado. Nós precisamos de mecanismos e instrumentos agora práticos, como um fundo soberano para investimentos na corrente de comércio, e pequeno, menos de 10% das nossas reservas, que possam trabalhar uma coisa bacana. Devemos trabalhar um crédito específico para a corrente de comércio, de uma maneira geral. Não é só para o exportador, não, é para o importador também, porque acaba você fazendo um trabalho melhor. Se eu não tenho, tem uma teoria do Grossman-Helpman, eu pego e importo até a tecnologia que vem junto. Então são muitas coisas. O incentivo fiscal de um jeito, o crédito tributário de outro, está certo? É a Sudene, a nossa Secretaria da Fazenda, é o governador dizendo que vai comprar aquilo para alimento, é ver aquilo que pode ser armazenado, qual é o papel do governo federal para poder proteger as nossas indústrias, emprego e renda aqui dentro. Nada pode parar ainda. Qualquer paralisação de qualquer empresa foi incompetência das lideranças. As empresas foram aí nesse ponto aí. Por quê? Foi a empresa e o trabalhador. Ele não pode ser vitimado desses rompantes. E outra, nós temos inteligência suficiente nesse país, na nossa região Nordeste, para poder entender que a humanidade vem em primeiro lugar. Então, a gente tinha que acabar com a fome? Sim. Nós temos que dar habitações para essas pessoas todas? Sim. Nós temos que dar condições dignas de vida para todo mundo? Sim. E dignidade é dar um Bolsa Família só? Não. É dignidade também dar emprego. Então, vamos manter os empregos? Sim. Qualquer coisa anormal, vamos responder de forma também inteligente
de maneira inteligente, que possa neutralizar, compensar da melhor forma possível todos esses efeitos. Muito obrigada pela participação. Desculpe aí, a gente acaba, Célio. não para porque quer muito aprofundar. Muito mas obrigada mais, pela tem participação, complexidade, Célio. né? É isso. Ina, obrigado você. É sempre um momento importante a gente poder trabalhar tudo isso e passar um pouquinho mais de informação para a sociedade. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o economista Célio Fernando, vice-presidente da Academia Cearense de Economia. Até a próxima semana.